Olá, pessoal! Paz seja convosco. Este é o podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular e é muito bom sempre estar com vocês aqui para mais um assunto importante, especial, interessante, também ouvindo a perspectiva dos nossos convidados e é uma alegria ter você sempre com a gente, tá? Você já chegou agora, você não pode deixar para depois, já chega curtindo esse conteúdo, porque você sabe que aqui sempre tem conteúdo edificante. Então você já pode curtir sem medo, tá? Você já pode compartilhar também essa live, esse podcast riquíssimo com seus amigos, com as suas amigas, com todo mundo que você conhece e já deixa aqui o seu comentário, gente. E hoje eu tenho que te dizer que eu estou muito feliz. Eu vou falar já antes, tá, Rubia? E depois você continua, tá, gente? Eu tô feliz por estar com a minha amiga aqui da missão, a gente dividindo bancada. Já dividimos estação de trabalho na missão, né, amiga? E agora a gente tá aqui dividindo essa bancada do podcast. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, viu? Amém, eu que agradeço. Paz seja convosco. Então, como a pastora Débora falou, né? Pastora Débora, minha irmã, minha querida, curta nossas páginas, né? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais oficiais, paz seja convosco, no TikTok, no Instagram, compartilhe, comente, mande para os seus amigos. E é uma honra mesmo falar desse tema tão pertinente, né? Podemos falar do tema já, então? Não, pode falar do tema. Deixa eu falar uma coisa antes. Gente, todo mundo fala que a gente se parece. Vocês acham também que a gente parece irmã? Se vocês acham, vocês deixam no comentário se a gente parece ou não. Quantas vezes eu fui confundida, né? É você que apresentou o congresso com seu esposo. Não, de que ela é a pastora Débora, o esposo dela, a pastora Alessandra. Mas é assim, né? É muito bom nós estarmos aqui juntos, em família. Podemos compartilhar esse tema tão pertinente, né? E o tema é estética, essência, cuidar do corpo, nutrindo a alma. E será que é errado, gente? Será que é pecado nós cuidarmos do nosso corpo? O que será que a Bíblia diz, então, sobre isso, né? É isso mesmo. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque está bem alta, né? Sim. Existem vários conteúdos sobre cuidado, sobre skincare, hair care, body care e todos os cares da vida. E, às vezes, algumas pessoas podem ter algumas dúvidas em relação a isso, alguns temores, se isso é bom ou se não é bom. Então, acho que vale a pena a gente falar sobre esse assunto. E hoje está aqui conosco a nossa querida amiga lá do Rio Grande do Sul, pastora Roberta Boff. Ela com seu esposo pastoreiam ali em Porto Alegre, né? Isso. E ela está aqui conosco para falar sobre esse conteúdo. Ela é biomédica, especializada nessa área de estética. Então, ela tem condições de nos instruir pela palavra, Amém, né? Sobre o cuidado com o corpo, nutrir a alma, essa questão do equilíbrio. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada. Obrigada. Uma alegria estar aqui, poder falar desse tema que por muitas vezes é um tabu ainda no meio da igreja, mas que com certeza tem propósito. Deus, a gente vai ver algumas passagens bíblicas que falam desse tema, que ele é importante a gente cuidar, zelar pelo templo do Espírito Santo. Então eu acho que vai ser uma alegria compartilhar isso com vocês de casa, com você que está assistindo, que talvez ainda tenha alguma dúvida em relação a esse tema, e poder compartilhar o como toca, como é importante na questão da autoestima das mulheres e como isso pode afetar até relacionamentos. Então, eu creio que Deus também, ele está na estética, ele nos possibilita trazer e trabalhar. No entanto, que atuando já há 13 anos nessa área, eu creio que é um propósito de Deus, sim. Eu me questionei por algumas vezes se era propósito de Deus ser pastora e também trabalhar com estética, mas Deus, ele permite então atuar nessas duas áreas e poder tocar mulheres na estética, né? Tornando, extraindo o belo que tem nelas e talvez impulsionando para outras questões da vida. Okay. Sim. Nós temos um tema que foi lançado ultimamente, pastora, minha profissão, meu campo missionário. Então é muito pertinente isso. Nós temos uma pastora, doutora em biomedicina, que cada pessoa que vai ali no seu consultório, na sua clínica, a gente vê como um campo missionário. Cada mulher que chega ali chega com uma história, com uma trajetória, com uma bagagem, às vezes chega com alguns traumas, algumas tristezas, né? E a senhora usando o seu conhecimento técnico na biomedicina e usando também a presença de Deus que está em você e através de você,
você, tocando a vida dessas mulheres, porque eu acredito muito, pastora Débora, que quando a pastora Roberta toca no rostinho, no corpinho de cada mulher que vai ali, são as mãos de Jesus tocando, né? E quando a senhora estava falando, eu lembrei de Esther. Esther teve um período de se cuidar, né? Ela se banhava, né? Com sais, né? Com o perfume da época, as iguarias ali, se preparando ali naquele lugar tão especial que Deus a colocou. Então, pegando um gancho já nisso, né? O que a Bíblia diz, então, pastora e doutora, né? Sobre o tema da estética, né? Como nós podemos cuidar do nosso corpo, mas pensando que também estamos nutrindo a nossa alma, né? Correlacionando esses dois temas. Esther é um grande exemplo porque ela tinha um propósito, né? Ela foi usada para salvar o povo. E para isso ela precisava se preparar espiritualmente em oração. Então ela teve o tempo de oração, de intercessão, e também ela cuidou do templo externamente, né? A Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então nós vamos cuidar só do espírito ou só da alma. A gente precisa cuidar do corpo em termos de saúde e sim em termos de estética. Quando eu atendo uma mulher, normalmente eu não estou vendendo o procedimento estético. Eu estou realizando um sonho, eu estou resolvendo um problema que está afetando talvez a vida social dessa mulher. Sim. E homens também, eu atendo homens também na minha clínica. Então eu consigo captar, tentar entender, e intercessão e oração para que o Senhor me revele, assim, para mim poder tocar realmente a alma e para que eu possa ser um instrumento aí com a minha profissão de resolver esse problema que está afetando ela. Mas Deus prepara o campo realmente para a gente poder falar de Jesus, prepara o caminho e o coração. E Esther foi assim, ela foi designada a essa missão e ela se preparou em todos os sentidos, na parte espiritual e também na parte física, né? Usando de iguarias para poder se perfumar, na época não existia botox nem preenchimento, nem bioestimulador, então existiam as ervas, existiam os perfumes. Então eu acredito que ela foi em busca de todos os recursos para que ela pudesse ter uma boa aparência diante do rei. Então quer dizer que a aparência ela importa também, né? Então não é a primeira impressão quando a gente julga pelos primeiros 5 segundos, a pessoa é do ser humano. Então acho que a gente precisa estar sempre com boa aparência. Então a questão estética, a questão tanto dos procedimentos mais simples quanto os mais invasivos, elas vão contribuir para que a pessoa tenha uma boa aparência e se sinta bem com a aparência que tem. Sim. A pastora falou antes, antes da gente entrar, né, aqui, estava falando que algum tempo a pastora questionou como que seria isso. A pastora colocou na introdução de unir essas duas coisas, né, o ministério e também esse lado da profissão. Como foi ter certeza de que você estava fazendo o que deveria ser feito, que realmente isso era uma ferramenta de Deus para um cumprimento de propósito? Acho que em 2019, 2020, que a gente teve a pandemia, então a gente ficou impossibilitado de trabalhar alguns estabelecimentos e eu pensei, o que eu faço não é de primeira necessidade do ser humano, não é um alimento, não é um remédio. Então, eu acredito que as pessoas não vão procurar meu serviço. Deus, como é que eu vou ajudar a levar recurso para minha casa, para o sustento para meus filhos? Deus, isso é supérfluo que eu faço. E aí eu vi o quanto as pessoas me procuraram e o quanto eu trabalhei mesmo de portas fechadas e como eu consegui ajudar essas pessoas que talvez estavam passando por um momento de depressão por conta da pandemia, inseguras, começaram a lidar com as câmeras. Então eu digo que como Jesus extraiu o melhor das pessoas, como ele extraiu o melhor de Zaqueu, extraiu o melhor da mulher samaritana, eu acredito, Deus, ele me revelou assim, tu vai conseguir extrair o melhor das pessoas, né? Então o processo de envelhecimento deixa as pessoas não só mais envelhecidas, mas às vezes com um aspecto cansado, com um semblante mais triste. Então eu penso que com o que eu faço, com o dom que o Senhor me deu também na parte técnica e profissional, eu consigo destacar o melhor da pessoa, extrair o melhor dela, não transformando ela em uma outra pessoa, que também as pessoas têm medo da parte estética, né? Agora vou me transformar numa outra pessoa, mas destacando o que o tempo tem levado embora, o que o sofrimento levado embora, o que o envelhecimento tem puxado. Então eu destaco, com os procedimentos estéticos, eu creio que eu consigo destacar
essa beleza que está querendo ir embora, e aí aumentar a autoestima, e todos os relacionamentos acabam melhorando. Profissionais, amorosos. Então, é muito comum receber pessoas que no mundo, então, que passam por um processo de depressão e buscam essa autoestima. Né? Buscam em valores errados, não buscam em Jesus, não. Mas aí eu tenho a oportunidade de, sim, melhorar a autoestima e também introduzir palavra, introduzir Jesus na pessoa, né? Sim. Sim. Interessante que Esther se preparou, né? Na parte estética da época, mas o que chamou a atenção do rei foi o que ela era por dentro, né? Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né, pastora? De podermos cuidar, sim, do nosso corpo, mas, sobretudo, cuidar da nossa mente, da nossa alma, né? Porque o que vai chamar a atenção do rei, né? É a presença de Jesus, é a presença do Rei dos Reis em nós e dentro de nós, né? Então é muito relevante isso. Deus seja louvado por esse trabalho na sua vida, na sua profissão, né? Que interessante poder entender isso, essa clareza, né? Não, o que eu faço não é supérfluo, o que eu estou fazendo é trazendo a realidade, trazendo a identidade dessas mulheres em Deus. Deus as criou, Deus as amou da maneira que elas são, né? E trazer isso de dentro para fora, né? Com essa presença de Jesus que a senhora tem, né? Chegando aqui já pôde sentir isso, né? E Deus seja louvado por isso, pastor. E quais versículos, pastora, que a gente estava falando, né, sobre isso, sobre o propósito, quais versículos, assim, o que a Bíblia diz que pode levar uma mulher, levar a pessoa, né, porque não tem a ver só com mulher, tem a ver com o homem também, né, levar a pessoa a ter esse olhar diferenciado para sua aparência, buscar se cuidar mais, né? Quem sabe a gente estava falando aqui antes, gente, que eu não sou muito dessa linha, né? Mas quem sabe hoje Deus vai tocar no meu coração. Quem sabe Deus vai falar contigo vai hoje, falar comigo igreja. hoje. E aí eu tenho esse olhar, né? Porque às vezes a gente não cuida devidamente ou apropriadamente desse corpo que foi o Senhor que nos deu, né? Então, compartilha conosco, pastor, os versículos, aquilo que a Bíblia diz que embasa tudo isso que nós estamos falando agora. Então, eu vou ler 2 versículos que eu gosto muito, que embasam esse cuidado com o corpo, com o templo, que é 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu acho que esse é um versículo que nos faz refletir em todas as áreas, não na parte estética também, mas na parte da saúde. E quando eu falo em estética, eu especificamente trato de questões de envelhecimento, de derretimento de face, mas também se o corpo, a saúde do corpo não estiver ok, tudo que eu fizer em consultório, eu não vou ter uma efetividade de resultado e durabilidade do resultado ou segurança para fazer o procedimento. Então, o templo, a gente precisa olhar, a gente não cuida da igreja, a gente não cuida da nossa casa, não decora, não perfuma, e por que não ser, a gente precisa ter um olhar inteligente para a Bíblia, né? A gente precisa entender que se o templo é para glorificar a Deus, quando eu faço exercício físico, eu glorifico a Deus. Quando eu cuido da alimentação, eu glorifico a Deus. Sim. Quando eu trato de uma questão de flacidez, por que não estou glorificando a Deus também? Se isso vai, talvez para Deus não vai fazer diferença, mas isso faz a diferença para que eu tenha uma autoestima melhor. Talvez isso faça diferença para que eu me coloque melhor no mercado de trabalho. Então, talvez isso me dê mais segurança para me relacionar com outra pessoa. Então, acho que tudo isso glorifica a Deus, com equilíbrio. E isso é o que realmente importa? Não, o que importa é o nosso coração, é a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Mas se Deus me dá recurso para que eu possa fazer isso, por que não utilizar desses recursos? E um outro versículo que eu gosto muito é 3 João 1:2. Quando João escreve para Gaio, eu acho que ele escreve, né? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Uau. Então, a nossa alma precisa ir bem, mas a nossa saúde física também precisa ir bem. Então, eu creio que a gente não tem um versículo, né,
faça procedimentos estéticos que você vai ficar bem, mas diz pra gente cuidar do templo, zelar pelo templo e tudo que a gente fizer para glorificar a Deus, né? Então a gente com equilíbrio, mesmo as pessoas que chegam a mim e não têm esse entendimento de buscar Deus, de ter Deus na sua vida, de ter essa comunhão com Deus, eu coloco elas num ponto de equilíbrio de procedimento estético. A gente precisa prezar pela naturalidade. Então, mais ainda, aquelas que conhecem a palavra. A gente não está fazendo isso para que a gente se sinta melhor do que a outra, ou para que a gente se sinta mais bonita que a outra, mas para que a gente possa ficar bem para o Senhor, é para glorificar o Senhor. Então, o equilíbrio, acho que é o ponto central, né, em tudo. Se na vida cristã, né? Na vida cristã. Se a gente olhar só, viver só em oração, nós vamos virar o quê? Os fanáticos. Se a gente ler só ficar só na palavra, só na letra, sem o Espírito Santo, a gente vai virar os fariseus, os legalistas, né? Sem a vida, sem o poder de Deus, né? Exato. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e cuidar do templo. Acho que as pessoas têm voltado para esse tema, para de fato ver que a gente estava talvez gastando a nossa vida em levar a palavra, mas e a nossa vida sendo encurtada por a gente não cuidar do nosso corpo que carrega a nossa alma e o nosso espírito. Muito interessante quando a pastora fala sobre melhorar os relacionamentos e abrir porta a uma colocação no mercado de trabalho, né? Porque nós precisamos também agir de uma maneira que a gente abra as portas para o evangelho e não feche, né? Então, às vezes, de fato, a gente, há um tempo atrás, o estudo não era algo que era prioritário. Hoje nós, que somos do ministério e tal, nós vemos como que o estudo nos abre portas para o evangelho, como você trouxe a questão da profissão e o campo missionário. Ele nos abre portas, nos faz ter identificação com as pessoas, né? Então, às vezes, para nós alcançarmos algumas pessoas, a primeira mensagem é o exterior mesmo, né? E deve haver, não é que... Eu acho que o difícil é a gente entender que não é que o exterior é um Deus, mas eu entender que com a minha aparência, igual a fachada da minha casa, com a minha aparência, eu estou revelando a minha essência, né? Revelando quem eu sou em Deus, revelando no que eu acredito, revelando no que eu creio. Por isso é o equilíbrio, porque a minha essência, ela está firmada em Deus. Então, tem a modéstia, tem a decência, né? Tem até onde vai. E aí, pastora, qual que é esse limite de cuidar da aparência e não cair na vaidade? Como que eu posso saber que eu não estou ultrapassando esse limite e aí eu já não estou vendo a estética como um complemento, mas eu já estou endeusando ou idolatrando, vivendo em função de? Como que eu chego nessa conclusão? Como que eu vou me policiando e me percebendo? Então, é um ponto que... O julgamento em si, para saber, olha, para a gente dizer, tu tá exagerando ou não tá, o quanto isso tem afetado, o quanto isso de repente tem atrapalhado a tua vida com Deus, assim, ou o quanto isso tem atrapalhado os teus relacionamentos, porque a gente entende a necessidade de se cuidar, mesmo nas coisas mais simples da estética, que hoje em dia não é nem mais tão simples como fazer uma unha, né? Então, isso tem gerado confusão na minha casa, isso tem tirado o meu tempo de estar com Deus, isso tem afetado a minha intimidade com Deus, assim, no sentido, assim, eu vou priorizar isso ao invés de ter esse tempo com Deus, eu vou priorizar isso de ficar com a minha família, eu vou priorizar isso eu acredito que quando a gente conhece a palavra, a gente acaba sentindo, isso não tá me fazendo bem, isso tá me gerando uma certa vaidade. A gente tem que... Eu gosto de me arrumar, gosto de me maquiar, por exemplo, uma coisa mais simples, mas se eu tiver que sair de casa sem maquiagem, ir pra igreja sem maquiagem, tá tudo bem. Vou estar do jeito que eu gosto, talvez não,
Mas isso não vai dizer quem eu sou. Então, tudo bem. Hoje era para eu estar com cachinhos que eu fiz ontem. Não deu certo. Parece que eu tô com o cabelo todo arrepiado. Mas tá tudo bem. Isso não vai definir quem eu sou. Então, eu queria imitar vocês, os cachinhos lindos de vocês, mas o cabelo liso não deixou. Então, isso não vai abalar o meu psicológico, ou não vou deixar de fazer as coisas porque eu não fiz o meu cabelo, porque eu não fiz a minha unha, porque eu não fiz o meu procedimento estético. Então, acho que a prioridade da nossa vida é sempre Deus. Ele tem que ser o centro. E ao mesmo tempo que a gente pode e gosta, a gente tem que, eu acho que a medida eu posso abrir mão disso? Acho que posso, né? Então tá tudo certo. Então, eu faço Botox. Eu brinco, é um caminho sem volta. Nunca mais vai querer não fazer o Botox. Mas se Deus disser, não vai mais fazer Botox, tá tudo bem. Não vou mais fazer Botox, tá tudo certo. Isso não vai consumir a minha alma, o meu pensamento, o meu espírito. A gente tem que ter essa facilidade, essa oportunidade, mas também esse desprendimento, né? Sim. Então, é a mesma coisa se Jesus pedisse para você abrir mão do trabalho, abrir mão de algum bem material, tá tudo bem para vocês, às vezes dói um pouquinho, mas a gente precisa estar disposto a abrir mão. Sim. E isso acontece quando a sua identidade é firmada em Deus, né? Exatamente. E a Bíblia fala também, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que façais, fazeis para a glória de Deus, né? E pensando que nós somos filhas de Deus, somos templos do Espírito Santo, a gente lida com as regiões espirituais, é uma guerra constante. E aí eu estava vendo uma pregação esses dias que o pastor falou isso, como que nós somos líderes, pastores, lida com um reino espiritual constantemente, e a gente é vencido por um brigadeiro, a gente é vencido por uma barra de chocolate, a gente consegue vencer em Deus os demônios, mas a gente não consegue vencer uma barra de chocolate, não consegue vencer um brigadeiro. Não, nós precisamos vencer, né? Cuidar de nós. E o pastor fez uma pergunta assim, você morreria pelos seus filhos? Aí ele falou, claro que eu morreria pelos meus 3 filhos. Aí o outro pastor confrontou ele e falou assim, então você precisa viver por eles. E você vivendo para o propósito de Deus, você precisa cuidar da sua saúde, cuidar do seu colesterol, cuidar da sua saúde mental, né? Cuidar do que você absorve nas redes sociais. Porque muitas vezes a gente acaba sendo influenciado sem perceber, né? Então, a linha sobre isso é a presença do Espírito Santo. E ela é tênue. É, uma linha tênue. Isso. Né? Porque, às vezes, como você colocou, às vezes a gente acha que a gente está fazendo para o Senhor, mas de fato nós não estamos fazendo para o Senhor, nós estamos fazendo para nós mesmos, né? A motivação também, ela é diferente, né? Às vezes não tem a ver com a glória do Senhor. Então essa sondagem que a gente faz em todo o tempo, por meio da palavra, por meio do Espírito, eu sondar para eu saber, como a pastora falou, para eu saber até onde ir, se aquilo não está saindo dos trilhos, se eu não estou começando não é mais me valorizar, eu estou me colocando acima, entendeu? Passando. Super valorizar. Passando de Deus, assim, eu tenho muito cuidado com esse discurso ultimamente, que ele é sutil, mas ele pode desconstruir algumas coisas do evangelho, do tipo assim, você tem que pensar em si, você tem que cuidar de si, isso é legal, mas nós cristãos temos a tendência de ir para os extremos, então ou eu cuido só de mim e eu me esqueço dos mandamentos uns aos outros, ou eu fico só nos mandamentos uns aos outros e me negligencio, entendeu? Então é muito pertinente esse tempo que nós estamos juntos, porque é necessário eu cuidar de mim, mas eu estou cuidando além do que eu deveria, essa já virou a função da minha vida, a motivação ainda está correta, ainda é para a glória de Deus mesmo, ou não é mais para a glória de Deus, né? Então a gente precisa estar sempre sondando o nosso coração. Sim. Eu acho que é muito importante. Que em relação, às vezes, à alimentação, que a pessoa, quando começa a olhar só para si, ela deixa de compartilhar refeições porque ela não come mais. Exatamente. Daquele lanche. Ela, então, não pode ir junto porque eu não como nada de gordura, porque agora eu sigo uma vida saudável. Eu deixo de compartilhar a mesa com amigos, com família, porque não é mais meu estilo de vida. Exatamente. Então, esse que é olhar muito para si
e deixar de olhar para o próximo, de deixar de olhar para Deus. Eu posso seguir um estilo de vida saudável, mas eu preciso compartilhar mesmo. Exato. Amém. Aí às vezes as pessoas evitam convites, né? Aí ou não convidam mais porque sabe que a pessoa ela não gosta, ou ela vai trazer a marmita e a gente fica meio, né? Sem graça. Sem graça. Isso é importante. Eu tenho que saber os momentos os momentos da mesa. E os momentos do jejum, os momentos de celebrar e os momentos de me retirar. Então, certa vez, eu era viciada em fazer unha. Vou contar pra vocês aqui. Eu ia no salão, pastora, 2 vezes na semana fazer minha unha. Eu era viciada mesmo. Porque aí Deus me confrontou. Isso na 18 anos, quando eu tinha 18, 19 anos. E aí o Senhor me confrontou. Que eu não tinha nenhum vício de bebida, nunca me desviei da presença, né? Bebida, cigarro, essas coisas, não. Mas o meu vício era fazer unha. Então eu marcava o salão 2 vezes na semana. Aí eu fui para uma escola de missões e lá o Senhor pediu para eu não fazer a unha. E bem naquele período ia ter a Convenção Nacional, a gente ia apresentar na Convenção Nacional, a gente ia receber pastores, né, visitas lá na escola de missões, aí uma delas era americana, eu fiquei responsável por eles. Falei, Deus, como é que eu vou receber as visitas com a unha desse jeito? Deus falou assim, mas quem é o seu Deus? Falei, verdade, entendi. Aí eu fiquei um período sem fazer unha, né? E aí depois, lá 1 ano depois, eu fui levada à obreira. E nesse período também eu tava sem estar com a unha feita. E isso pra mim tava tranquilo. Mas por quê? Porque eu permiti ouvir ao Senhor há um tempo atrás e tirei a unha do lugar, né, de que ela não devia estar, né? O lugar sempre é o lugar de Deus. Sim. Né? E aí o Senhor começou a tratar isso no meu coração e falar, uau, né? Então isso assim é muito pertinente mesmo esse tema, mas isso vem mesmo da presença do Espírito Santo, né? Isso vem também de quanto eu estou disposta e disponível a ouvir a voz de Deus e saber em que lugar Ele está, né? E saber, né? Em que lugar Deus está. Então tem mulheres, a pastora falou, tem mulheres que piram se ela precisar. Ela não conseguiu arrumar o cabelo e ela precisa ir para a igreja, ela não vai. Ela desmarca, né? Ela deixa de ir porque ela não arrumou o cabelo. Então, a gente precisa mesmo ver se a gente não está ultrapassando o limite. Mas aí, pastora, eu queria falar a respeito dessa questão que ouvir de estética, algumas pessoas já podem pensar em cifrões, né? Então já fica, esse assunto não é para mim, né? Porque eu não tenho dinheiro para fazer o procedimento A, B e C. Hoje em dia também está muito em alta, como nós falamos no início. Então parece que há uma pressão para você ser como a influenciadora A ou a B, fazer o mesmo procedimento. E algumas pessoas se sentem pressionadas a fazer parcelamentos, empréstimos, né, financiamentos a fim disso. Mas nós citamos Esther, que não tinha tudo isso. Então, como eu cuidar da estética desse jeito, mas entendendo que não precisa dos cifrões? Eu posso começar por onde? O que eu posso fazer que já me mostra que eu estou realmente zelando pelo corpo, zelando pelo templo do Espírito Santo? Será que Deus vai falar contigo hoje? Olha só! Agora é o meu momento, hein, Vamos lá. Então, existe a questão estética. Às vezes as pessoas têm esse cifrão na frente, mas existem procedimentos realmente que precisam de um investimento maior, porque tu precisa, eu particularmente escolho produtos que me dão segurança na aplicação, que tem uma qualidade, que tem uma durabilidade. Mas eu sempre falo também com as mulheres lá, se não começar pelo básico, não precisa ultrapassar os outros passos. E cada caso, eu não vendo procedimentos, eu digo assim, a solução do problema. E eu tento adequar naquilo que a pessoa pode investir ou não. Mas a princípio, o que a gente precisa fazer e pode fazer sem custo nenhum? Com cuidados em casa, que a gente pode fazer como Esther fez. Então, a higiene com a pele, ter um sabonete específico para a pele é oleosa, a pele é seca. Então, cuidados básicos com a pele em questão de higiene e proteção solar. Eu digo assim, os 2 principais cuidados com a pele. Depois, que nem a pastora também falou, tá tomando colágeno. Eu não sou contra nem a favor de tomar colágeno, mas como é que está o quadro da saúde em si? Como é que estão os outros vitaminas e sais minerais? Como é que está
consulta ao médico tá em dia, né? Sim. Porque a gente precisa fazer a nossa parte, né? Na medicina. Tá tudo ok, meus exames de sangue, tá tudo certinho. Então, ok, suplementa as outras coisas, o colágeno. Mas às vezes a pessoa está suplementando o colágeno, não tomou uma vitamina C, não tomou uma vitamina D. Então, mas o principal é consumo de água, uma alimentação muito balanceada, com frutas, com verduras, e equilibrada. Né? Então, a questão do peso não é só estética. Eu sempre falo que as gordinhas são sempre as mais bonitas. Elas não têm ruguinhas. Então, elas são sempre as mais bonitas. Mas é uma questão de saúde, que é como um cartão de crédito. Acho que a gente não vê, a gente tem dificuldade de controlar o brigadeiro, o docinho, porque a gente não está vendo o malefício que talvez ele está fazendo na nossa vida. Não é também assim, eu vou deixar de comer tudo, vou deixar de fazer, mas o equilíbrio o que eu posso melhorar na minha alimentação para ser mais saudável? Como é que está meu consumo de água? Uau. Né? A água é um ponto fundamental, né? Básico. É o básico. Que não custa para ninguém. Quanto de água eu tô consumindo? E também, exercício físico. Não tenho dinheiro para pagar academia, não tenho dinheiro para fazer crossfit, não tenho dinheiro para fazer pilates. Mas tem a rua que dá para caminhar. Tem hoje em dia vídeos na internet, 10 minutos por dia, queima calórica. Então tem todos os recursos disponíveis de forma gratuita, que pode dar início a esse cuidado. Mas assim, cuidado básico para o corpo. Beber água, controlar a alimentação e fazer exercício físico. Que seja um polichinelo, 10 minutinhos por dia. Seja uma caminhada no parque. Uma caminhada no parque. Não posso, é muito perigoso, chego muito tarde. 10 minutos para fazer um polichinelo em casa tem. Sim. É 10 minutos. Não precisa mais do que isso. Não precisa 1 hora, 2 horas. E a pele, o básico, higienizar, porque toda mulher gosta de passar uma maquiagem, né? Base a mulher tem, mas um sabonete específico para higienizar a pele não tem. Aí usa o sabonete do banho com água quente. Então, esses cuidados básicos que estão disponíveis, que hoje o ChatGPT, como cuidar da pele? Ele vai dar toda a minha pele assim, assim. Não precisa nem, eu desmerecendo os profissionais, né? Eu mesmo, mas assim, não precisa nem, às vezes, buscar a ajuda de um profissional que tem todo conhecimento disponível na internet. Então, eu não tenho recurso para fazer um procedimento estético agora. Ou eu tenho, me organizei, eu tenho. A dúvida do valor é só consultando para saber. É só indo num profissional. E ele vai te dar a direção de acordo com a tua realidade, necessidade. Sim. Muito bom. Aí, eu já sei uma coisa que eu sou falha. Protetor solar. Sou muito falha. Eu passo 2 dias e esqueço 5, entendeu? E geralmente e a gente às vezes só pensa, não vou sair no sol, não vou na piscina, não tô na praia. Usa base todos os dias? Não. Mas poderia usar um protetor com cor. Daí Pois vai achar que tá maquiada. Vai parecer todos os dias maquiada um pouquinho. Viu, gente? Já peguei a minha dica. Tá vendo? Por isso que você precisa compartilhar esse episódio com outras pessoas, né? Então, às vezes a gente não tem esses cuidados de forma constante, né? E aí a gente quer o resultado, mas se você não cuida, como que vai ter o resultado, né? Tem que ser diário. Eu falei que a minha sogra não tem rugas, né? Ela tem 73 anos, pele negra. Mas ela todo dia passa protetor solar, o hidratante, higieniza a pele, os creminhos. Então ela tem uma rotina já de bastante tempo. Então não é só o fototipo que beneficia ela, mas a rotina. A rotina do cuidado. Então, muitos me perguntam, qual creme então eu devo comprar? Um hidratante? Né? Qual protetor? Qual o que se adaptar melhor à tua pele? Então, às vezes não é a marca que é mais importante, a rotina do que a marca. Muito interessante. Uma senhora me perguntou na farmácia, tu pode me ajudar? Ela não sabia quem eu era. Qual desses 2 cremes eu posso comprar para usar para minha pele e tal? Eu não perguntei como é que era a pele dela, eu perguntei, a senhora é daquelas que compra para deixar no armário ou para usar? Para deixar no armário. Então pode comprar o mais baratinho, não vai fazer diferença. Sim. Então muitas pessoas compram protetor solar e vencem. Ele acaba vencendo porque não usam.
Então, compra um hidratante e deixa vencer. Ah, não, isso eu melhorei. Eu tenho passado protetor solar todos os dias. Hoje mesmo, antes de fazer a make, eu passo protetor solar, depois eu passo o sérum, depois eu passo a make. Não, a higienização é top, né? Gosto de higienizar, amo uma aguinha micelar, adoro. Passo hidratantezinho, mas aí é hidratante e maquiagem, entendeu? Eu pulo o processo do protetor solar. Porque as luzes onde nós trabalhamos Pois também é. influenciam a nossa pele, né? Não é só o sol, só... Às vezes até a base tem uma fotoproteção, mas às vezes ela não é adequada à exposição. Ah, sim. Muito bem, agora já aprendemos. Tá Aprendemos, vendo? ó, check. Eu vou melhorar na próxima, Amém, tá irmã, bom? Eu isso vou aí. estar melhor. Como que a igreja pode Deus. abordar melhor esse tema? De uma forma equilibrada, para conscientizar, para apoiar e sem julgamentos, pastor. No tempo do tabernáculo, a gente via que os sacerdotes eles precisavam de todo um preparo para poder entrar no Santo dos Santos, né? Eles precisavam de toda uma parte de higienização, de vestimentas. Então havia todo um processo, né? Então De santificação, não podia entrar em pecado, né? Então todo um processo de corpo, de alma, de espírito para entrar na presença de Deus. Sim. Então acho que Deus considerava isso importante. Então, a gente pode trazer para a igreja, principalmente para as mulheres que estão mais abertas a tratar de aparência e de cuidados, à luz da Bíblia, como isso era visto, como Esther se preparou, que muitas mulheres acabam também deixando, casa e acaba, todo mundo fala assim, elas usam a camiseta de político depois, né? Então, tanto cuidado com o vestimento, com a pele, com o corpo, com a saúde, levar esses workshops, levar esses assuntos também dentro dos encontros de mulheres. A gente tenta abordar isso. Então, por várias vezes, lá no Rio Grande do Sul, eu levo esse tema, a pastora me convida para trazer esse tema de saúde, não só da estética, mas do cuidado básico com o corpo, assim, de exercício físico, de chamar atenção, porque a gente acaba deixando de lado aquilo que teoricamente não nos afeta diretamente, mas com o passar do tempo é como um cartão de crédito, a gente vai comprando, mas a fatura ela chega. Então a fatura vai chegar para o corpo, a fatura vai chegar para a pele, a fatura vai chegar e aí vai ter que pagar, só que vai custar um preço muito alto. E um preço que às vezes vai ser muito dolorido, né, em questão na saúde em si. Então é importante a gente ter todo esse esclarecimento, levar um tema, abordar com as mulheres isso. Porque eu falo, nós somos mulheres inteligentes, nós precisamos cuidar da nossa vida por completo. Do corpo, da alma e do espírito. Precisamos ter uma fé inteligente, né, pastor? Exato. Ter uma fé inteligente, né? Uma fé e que o nosso racional. Deus, isso, o culto racional, eu acredito que seja nessa linha também. Prestar um culto racional a Deus é nós adorarmos a Deus em todos os momentos. Sim. Seja ali trabalhando, seja ali treinando, seja ali fazendo uma caminhada no parque. Tudo que nós fazemos é pela glória de Deus, é um estilo de adoração, né? Então, eu penso que nós cuidarmos da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, é um estilo de adoração a Deus, né? E glorifica o nome de Deus também, inclusive, né? Sim. Pastor, a gente pode fazer umas dicas básicas aqui para o pessoal que está em casa? Então, vamos lá. Vamos fazer umas dicas. Vamos pegar, assim, os que são os tipos de pele, né? Que a gente sabe, assim, de forma bem leiga, né? Leiga. Que a gente acha que sabe. Então, a gente tem a pele oleosa, a pele seca, né? E a pele mista. Seria aí, esses três, vamos colocar assim, uma pele normal. Homem ou mulher, lavar com sabonete próprio, se eu for cuidar da pele e do meu rosto. Lavar com sabonete próprio, hidratante e protetor solar. Isso eu já tô fazendo, assim, bem demais para mim? Já tá fazendo bem, né? A gente precisa entender uma pele oleosa, a gente tem que buscar um sabonete específico para pele oleosa. E muitas pessoas pensam que por ter a pele oleosa não precisa hidratar. Então acho que uma pele oleosa ela requer hidratação porque talvez o sabonete que você olhou para a pele oleosa ressecou demais naquele momento. Então você precisa encontrar um hidratante. Eu sempre dou a dica, pele oleosa é sabonete para pele oleosa e um sérum.
Um sérum hidratante. Porque é uma coisa mais leve. Não vai criar uma barreira muito pesada e aí a tendência é segurar mais essa pele sem tanta oleosidade. E o protetor solar também tem que ser livre de óleo. Então existem hoje em dia é bem fácil na farmácia. Lá no Rio Grande do Sul tem bastante farmácia. Na farmácia tem até o consultor que vai dar essa orientação para comprar. Mas eu não sei qual é o meu tipo de pele, eu não sei como, ou a minha pele é mista. Um sabonete neutro. Uma dica muito que eu não tenho sabonete, não sei que sabonete, eu digo na dúvida. Uma dica que um sabonete que os dermatologistas indicam até para fazer a higienização dos olhos é um sabonete não é sabonete, um shampoo de criança, na dúvida. Mas claro, o indicado é um sabonete específico para o tipo de pele. Então, mas na dúvida, assim, é um shampoo que ele é dermatologicamente testado. Os oftalmologistas, eles acabam indicando para fazer a higiene dos olhos, para não arder. Então, é um sabonete neutro. Né? E protetor solar, com cor ou sem cor, aí vai da rotina da pessoa, mas quem vai ter mais dificuldade em cuidar da pele, possivelmente pele oleosa, né, que vai se deparar com a pele, eu não uso protetor solar porque minha pele é muito oleosa. Entendi. Mas aí tem a dica do protetor em pó. Interessante. Tem protetor em pó e tem protetor agora em bastão também, que ele é mais sequinho, então toque seco para pele oleosa. Pele mista vai ter que encontrar um equilíbrio ali, talvez intercalar sabonetes, usar o sérum também. E uma pele mais seca pode usar cremes mais densos, aí mais creme do que sérum. E qual o fator para o protetor solar? Então, há controvérsias também em relação a indicar o fator de proteção solar, mas eu gosto muito de indicar no inverno, pode usar um 30, né? Mas no verão 50 tá bom, mais do que isso não tem necessidade. E claro, se a pessoa tem manchas como melasma, que afeta muitas mulheres, então precisa de uma orientação mais de perto para entender como é que tá. E melasma não tem cura, tem gerenciamento. A pessoa nunca vai se livrar das manchas, mas a gente vai tentar controlar, gerenciar essa mancha. E se não usar protetor solar, não tem como fazer nenhum outro procedimento para melhorar. Aí, claro, que obviamente, daí com uma pessoa vai começando nesse básico. Pode ter água micelar, pode ter o demaquilante, mas um sabonete. Eu digo, a água micelar não substitui a higiene com sabonete. Pode passar água micelar e depois lavar com um algodãozinho, porque sai um monte de resíduo da pele de novo. Um hidratante, seja ele em sérum ou em creme, à noite e de dia. E o protetor solar. Se quiser achar muito, colocar o hidratante e o protetor, higieniza e bota o protetor. Tem dias que a minha pele tá um pouquinho mais, minha pele é mista, tá mais oleosa por conta do ciclo menstrual. E aí pela manhã eu faço só higiene e protetor e aí eu faço a maquiagem. Eu pulo hidratação, porque eu acho que a minha pele tá muito oleosa naquele momento. E à noite, então, eu só higienizo e hidrato. Olha, uma coisa eu aprendi, eu não sabia que o ciclo menstrual influenciava na nossa pele. Muito. Uau. A questão hormonal influencia muito a questão de até as acnes. Sim. Tem a acne da mulher adulta, no caso que eu estou com acne hormonal. E deixa a pele mais oleosa no período do ciclo menstrual. Vivendo e aprendendo, viu? Viu só? Hoje foi. Hoje foi uma aula. Pelo menos, por exemplo, a questão da hidratação. Eu sabia que você tem que hidratar, é bom hidratar antes de se maquiar, né? Durante o dia, mas eu achava que não era legal dormir com hidratante. Eu achava que não era legal, que tinha que dormir assim, sabe, ao natural. Seco, né? Ao seco. Mas agora eu já aprendi, entendeu? Então eu vou estar melhor. Mês que vem você me pergunta, você vai ser, tá bom? A minha. Tá joia. Isso, você vai. Perguntarei. Por favor, me acompanhe nesse processo. E aí, com o processo de envelhecimento, aí os hidratantes vão ter alguns tipos de ácidos específicos, mas com o passar a gente vai podendo introduzir ácidos para clareamento, para rejuvenescimento, mas o básico, hidratação, tá ótimo.
Ótimo, se fizer isso, tá, é melhor, é tipo aquele, melhor do que não fazer nada, né? Então, a rotina ela vai ajudar em muito. E água, né, gente? Que não adianta passar creme e não tomar água. Justamente, porque não adianta também fazer a harmonização facial e não ter uma pele bonita. Uma pele ressecada, uma pele que não vê a água, não sente a água, né? E não tem esse cuidado nessa rotina de cuidado. Então, a pele precisa estar bonita para estar estruturada também. Uhum. E essa questão da harmonização facial, a pastora até falou um pouco, né? Que algumas pessoas pensam que vão se tornar outras pessoas, né? Qual que seria o propósito, o limite aceitável dessa questão da harmonização facial? Porque algumas pessoas podem achar, mas aí não foi do jeito que Deus me fez, e aí eu vou mexer e tal. O que a pastora fala sobre isso? Que tem ali, vai mudar muito? É só uma coisinha? É só... Como que é, pastora? Tudo depende de cada pessoa, né? A gente somos seres únicos e a gente precisa avaliar a necessidade de cada um. Então, a harmonização tem preenchedor, tem ácido hialurônico, a harmonização tem botox. As pessoas pensam que com isso vão se transformar em outra pessoa e ficar extremamente desfiguradas. Mas vou deixar de ser outra pessoa do jeito que Deus me criou? Não, Deus me criou, mas eu estou envelhecendo. E Deus deu sabedoria e conhecimento técnico e me permitiu, né? Então vou defender a minha profissão. Me permitiu ter esse conhecimento para poder destacar aquilo que o tempo está levando embora. Eu tenho uma frase que eu digo, eu só realço aquilo que o tempo levou. Então vou estruturar, e como não exagerar? Aí eu sempre falo, quantidade certa, técnica correta, produto adequado, não deixa exagerado. E a quantidade vai depender muito de uma pessoa e outra. Uhum. Talvez uma pessoa vai precisar de 1 ml, a outra vai precisar de 20. Meu Deus, 20 ml no lugar certo, com a técnica adequada, se houver necessidade, ninguém vai perceber que ela colocou 20 ml. As pessoas vão perceber, vão olhar e dizer, tem alguma coisa diferente. Não sei, tu tá mais bonita, não consegue identificar o que é. Uhum. O propósito é deixar a pessoa mais bonita sem que as pessoas percebam, assim, o que fez. Né? Ah, tu fez... E até mesmo botox, né? A pessoa não precisa ficar ou sem expressão, mexendo só os olhos, ou com a sobrancelha extremamente elevada. Uhum. Então, existe técnica também. Eu falo para as minhas estagiárias, não é receita de bolo. A gente precisa entender a anatomia de cada um e a necessidade de cada um e alinhar muito a expectativa, né? Entender o que a pessoa espera daquilo para poder ir ser realista no que pode ser entregue. Uhum. Cada caso é um caso, né? Cada paciente Exato. Né? Um estudo específico para ele, né? Exato. Senão, ao invés de harmonização, fica demonização, né? Essa foi boa. Aí não pode, né? Não nós somos pode. cristãos, nós trabalhamos com Jesus, né? Para Jesus, então tem que ser harmonização quase que celestial, assim, quase que leve, sublime, assim, né, pastora? Eu penso assim. E fica nas vestes, dependendo das vestes da mulher, ela não fica vulgar? Sim. Sim. Na harmonização também. Sim. Tem um ponto que acaba ficando vulgar. E meninas parecendo ser mulheres mais velhas, mais maduras. Uhum. Então, às vezes, eu vou em congressos, eu tenho 41 anos. Tenho flacidez, preciso melhorar algumas coisas mais. Mas eu me coloco do lado de uma menina de 20 e pouquinhos, equipara a idade. Porque ela tá tão harmonizada, ela não tem nenhuma flacidez. Mas ela parece ser uma mulher mais velha. Entendi. Uhum. Então tudo tem o seu tempo, né, também, né? O seu momento também. Seu limite, né? O seu equilíbrio, exato. Né? Amém, glória a Deus. Muito bom. E aí, Rúbia, gostou? Amei. Já tá acabando? Já tá acabando. Já está acabando. Pastora, para finalizar, que mensagem que gostaria de deixar? Eu até gostaria que nessa mensagem a pastora contemplasse, já que citou as jovens, né? Porque eu acho que as jovens é que estão sendo ainda mais pressionadas em relação das questões estéticas, né? E eu acho que vem muito da insatisfação, né? Eu acho que a estética, quando você busca
Às vezes você busca para melhorar, realizar um sonho, mas às vezes as pessoas estão procurando na estética algo que a estética não vai dar. Não vai preencher. Não vai né? preencher. O vazio, né? E aí, só Jesus. Exato, vai fazendo e refazendo, porque é necessário uma aceitação, né? Você se aceitar, se amar como é, né? Mas deixa uma mensagem para aquelas pessoas que nos acompanharam, as jovens também, a respeito dessa essência que deve ser mantida, esse equilíbrio, e aí a gente fecha o nosso bate-papo hoje. Certo, eu acho que equilíbrio, né, seria a palavra central e buscar primeiro, né, a palavra diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente olha para Jesus, busca Jesus, a gente pode sim... a gente é contemplada nas outras coisas da nossa vida. Então, a gente sempre buscar ter uma boa aparência, mas lembrar que o que vai nos definir não é o que a gente veste, não é como a gente se adorna, mas sim o que a gente carrega no coração, na palavra. E a palavra de Deus só vai sair na nossa boca, palavras doces de Jesus só vão sair da nossa boca se a gente buscar conhecimento na palavra. Então, às vezes, deixar de buscar tanto recurso e conhecimento fora e buscar na palavra. Uhum. Não, jamais deixar de buscar conhecimento. Eu sou amante do estudo, eu sigo estudando e sigo buscando, né, conhecimento. Mas sem a palavra de Deus, a gente perde o centro. É verdade. Então, a gente se encanta com aquilo que não é de Deus. É verdade. E nos tornamos mulheres sem essência. Então, a essência, para que a gente possa carregar a essência, a gente precisa buscar em Deus, buscar na palavra. E sim, depois ter conhecimento, ter a oportunidade e se adornar e sempre ficar belas, né? Mas para Deus, o propósito é olhar para Jesus. Não perder o foco de olhar para Jesus. Jesus está se agradando daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou buscando. Uhum. Eu não estou, né, sempre retornar e fazer essa pergunta: será que eu estou agradando a Deus naquilo que eu estou fazendo? Então, para a gente sempre voltar e olhar para Jesus. Amém. 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 Quer falar alguma coisa? Sim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Como eu aprendi e eu tenho certo isso, né? Que tudo que a gente faz é para adoração do nome de Deus, né? Então, pastora, muito obrigada, que a senhora continue adorando a Deus na sua profissão, no seu ministério, que acaba se fundindo tudo, né? Muito obrigada por esse ensinamento, sair daqui aprendendo um pouco mais sobre isso, né? E mantendo, né? Pedindo para o Espírito Santo me ajudar a manter esse equilíbrio, né? Sempre fé e saúde, saúde e fé, um equilíbrio mesmo. Então, muito obrigada, pastora Débora, ao time do Passe Já Convosco, por estar mais uma vez aqui, essa oportunidade. Deus abençoe. A gente que agradece. Obrigada, pastora, por disponibilizar o seu tempo, viu? Foi um prazer, foi uma honra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando, falando de um assunto importante, né, e compartilhando com tantas pessoas que vão nos ouvir, vão nos assistir, e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Amém, amém. Então, gente, obrigado você que ficou conosco até esse momento, e aí você já sabe, tá? Ficou a mensagem do dia. Se você precisar sacrificar o seu tempo a Deus para cuidar da estética, fique com o seu tempo com Deus, que isso vai te manter nos trilhos. Se você só tiver tempo para ficar com um conteúdo, fique com a Bíblia. Isso vai te manter focado, amém? E que você viva aí coerente, corpo, alma e espírito, glorificando a Deus em todas as coisas. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau. Paz seja convosco. Tchau, tchau.